Olá, eu sou Rosalia Schwark, sou psicóloga, escritora e criei um método próprio, o método do movimento perfeito. O método do movimento perfeito, ele tem a base na neurociência. E um dos movimentos perfeitos e completamente aprovados pela neurociência, mais de 600 pesquisas, é a meditação. É aprender a meditar. Você sabe, eu sou uma boa professora. Fazem 20 anos que eu medito, antes mesmo do meu próprio método ser criado. Eu aprendi a meditar na Science of Mind, na Religion Science, em Los Angeles. Depois eu fui para a universidade estudar o cérebro e lá eu aprendi que uma das meditações mais comprovadas pela neurociência era a meditação transcendental. Existem diferentes formas de meditação. Existe a meditação religiosa, de várias linhas filosóficas, como indiana, como budismo, como a própria religião católica, e uma infinidade de formatos para a meditação. A única coisa que é única em todos os tipos de meditação é a concentração com relaxamento. Meditar não é simplesmente relaxar ao ponto de dormir. Meditar é ensinar a mente a se concentrar e a focar em algo. O primeiro passo para você meditar é parar o seu corpo numa postura. Meditar não é parar de pensar. Meditar não é esvaziar a mente. Isto é impossível. Você fica o tempo inteiro pensando. Com a prática, você consegue diminuir o seu pensamento. Né? Quando você aprende a meditar, você aprende a direcionar o seu pensamento. Quando você se dá conta, se observa enquanto está relaxando, numa postura de corpo, que você começou a pensar, você volta o foco para algo. É por isso que diferentes tipos de meditação têm diferentes focos. Você pode meditar com o foco no mantra. Você pode meditar com foco num objeto, como por exemplo, uma vela, ou com um objeto de uma água caindo. Você pode meditar com foco na respiração. E você também pode meditar com o movimento. Por exemplo, o Tai Chi Chuan é um tipo de movimento que você se concentra nesse movimento, né? E pratica posturas. Você pode meditar com yoga, que também é através da postura do corpo e da respiração, você pode praticar a meditação. Quando eu estive em Bali, fiquei um mês em alguns templos indianos desenvolvendo a meditação, eu aprendi a meditação da dança, a meditação com a dança balinesa. Inclusive eu criei uma dança meditativa do movimento perfeito que eu ensino em alguns stand-ups ou aulas. É muito interessante. Então você pode meditar com foco em diferentes objetos. O alinhamento do movimento perfeito que eu criei em 2001, junto com o movimento perfeito, é uma prática de um estado meditativo que você pratica com foco na respiração. Eu escolhi o alinhamento e fazer com foco na respiração para não ter nenhum componente, nem filosófico, nem religioso. A meditação, como eu disse, existem de diferentes tipos, assim como existem diferentes remédios, diferentes medicações, existem diferentes formas de meditar, né? Sempre com o mesmo objetivo. O objetivo é a concentração e o relaxamento. Eu escolho o foco da respiração para não ter nenhum desses componentes. Meditar é ensinar e disciplinar o corpo a ficar em silêncio. Eu pratico a meditação e ensino a prática meditativa através do alinhamento do movimento perfeito por 8 motivos que eu vivo na minha experiência própria. Em primeiro lugar, a meditação ela produz coerência cerebral, em função de trazer coerência entre os dois hemisférios, esquerdo e direito, do frontal da nossa parte
principal aqui do cérebro. Esses dois hemisférios, eles se regulam com a prática meditativa, produzindo o que a gente chama de coerência. O que isso traz? Uma melhor memorização, uma melhor tomada de decisões, e você acaba resolvendo problemas com mais facilidade. Esse é o primeiro ganho que aprender a meditar traz. A meditação também aumenta muito a sua criatividade, desenvolve a sua intuição. Eu, a partir do momento que comecei a produzir estados meditativos, que fazem 20 anos na minha vida, eu aumentei demais a minha sensibilidade e a minha intuição, a minha premonição ficaram muito aguçadas. Meditar também ensina você a ter foco. Hoje é um assunto tão falado de diferentes formas, como é importante se concentrar. E é verdade, quando você se concentra num objetivo, quando você se concentra num foco, você tem a possibilidade de criar uma projeção mais forte dentro do seu cérebro e conseguir chegar lá com mais facilidade. Então é muito importante para foco, para concentração, para criatividade. Tem outra coisa que facilita muito quando você aprende a se alinhar, a meditar. Você se torna mais harmônico e mais empático nos seus relacionamentos. Você melhora a qualidade de todos os relacionamentos. Além disso, eu acredito que a meditação me ensinou a catalisar a paz dentro de mim. Cada vez que eu consigo fazer um bom alinhamento, uma boa meditação, eu encontro com a alegria do ser, eu me conecto com o meu eu essencial e com o eu superior. E aí se produz um estado de paz, se produz um estado de alegria, um estado de amor que te faz tão bem, mas te faz tão bem, que você não precisa que nada lá fora esteja acontecendo para que você se sinta feliz. Você consegue fazer com que a felicidade seja uma produção independente. E você pode fazer isso todos os dias. A prática regular da meditação pode trazer tantos benefícios para você. Fazer com que você tenha mais foco, fazer com que você tenha mais felicidade, fazer com que você aprenda a criar vibrações de cura no seu corpo. É uma grande ferramenta. E eu acredito ser uma boa professora. Venha aprender a meditar comigo.